Fala galera! Um pássaro mutante, um agente do caos ou um extraterrestre? Várias são as teorias a respeito do Homem-Mariposa, criatura supostamente avistada em locais onde ocorreram tragédias fatais. Muito sobre esse ser misterioso é apresentado no longa-metragem A Última Profecia. Mas será que o filme retrata com fidelidade as histórias envolvendo essa criatura? E será que esse bicho existe mesmo? Vamos descobrir! Eu sou Getro Guimarães e começa agora o Baseado em Fatos. O Mothman, ou o Homem-Mariposa, assim como toda criatura mística que acaba sendo explorada pela imprensa, foi visto pela primeira vez nos Estados Unidos, claro. O local, a pequena cidade de Point Pleasant, no estado da West Virginia. Em novembro de 1966, dois jovens casais saíram à noite de carro com a intenção de furunfar nas imediações de uma fábrica abandonada e se depararam com essa criatura medonha, bizarra, de corpo humanoide com mais de 2 metros de altura, brilhantes olhos vermelhos e um par de asas que estava retraído em suas costas. Naquela mesma noite, após fugir do ser alado, os jovens assustados procuraram o xerife local e na manhã seguinte o bafafá estava montado, porque o policial decidiu, olha só que legal, convocar uma coletiva de imprensa para contar o que havia ocorrido. Antes de investigar direitinho, vamos tocar o pânico na população. Tá aí uma ótima ideia. Reza a lenda que houve outros avistamentos antes desse, em cidades próximas, mas esse aqui, em Point Pleasant, é meio que considerado o primeiro, o marco zero, porque foi a partir daí que a mídia deitou e rolou com esse caso. Uma vez que o monstro ganhou a atenção da imprensa, relatos surgiram de todos os lados. Não só de Point Pleasant, mas também de outras cidades da West Virginia e de Ohio, o estado vizinho. Um homem ligou para a polícia para dizer que uma criatura estranha, com a mesma descrição dada pelas demais testemunhas, estava sentada no telhado de sua casa. Dois irmãos também procuraram as autoridades para contar que um monstro com asas perseguiu o veículo deles enquanto dirigiam por uma estrada. Outro cidadão relatou que um pássaro gigante matou seu cachorro. E as ocorrências foram se multiplicando. Entre 1966 e 1967 foram registrados mais de 100 supostos avistamentos do Homem-Mariposa. O filme de 2002, The Mothman Prophecies, A Última Profecia em português, não se passa na década de 1960. A ação é ambientada nos dias atuais, quer dizer, mais ou menos no início dos anos 2000. Richard Gere faz o protagonista, um jornalista do Washington Post chamado John Klein, uma referência ao autor do livro homônimo no qual o filme é baseado, o escritor John A. Keel. The Mothman Prophecies foi publicado pela primeira vez em 1975, após 8 anos de pesquisas. Ao saber dos eventos cabulosos que estavam rolando em Point Pleasant, Keel se mudou de mala e cuia para a pequena cidade no intuito de investigar melhor a criatura misteriosa que passou a ser considerada sinal de mau agouro. Em dezembro de 1967, uma ponte que ligava Point Pleasant a Gallipolis, cidade de Ohio, rompeu, causando a morte de 46 pessoas. Essa tragédia, inclusive, é mostrada no filme. A estrutura, que havia sido construída na década de 1920, não aguentou o peso dos veículos e partiu ao meio. Não demorou em aparecer alguém para dizer que viu o Homem-Mariposa sentado lá em cima, no alto da ponte, poucos dias antes do incidente.
O John A. Keel, que além de escritor também era ufólogo, ele faleceu em 2009, se interessou pelo caso porque alguns relatos sobre o Mothman passaram a vir acompanhados de outras ocorrências estranhas, como o suposto avistamento de OVNIs e a presença de homens de preto no lugar. Ao chegar à cidade, Keel fez amizade com a Mary Hyre, uma jornalista que havia publicado muita coisa sobre a criatura, e o resultado dessa parceria é The Mothman Prophecies, livro que, além de estabelecer uma cronologia para os avistamentos do monstro alado, também faz uma compilação de outros eventos sobrenaturais ocorridos naquela região. O John escreveu sua obra no estilo gonzo, ou seja, ele não é um mero narrador, ele participa da ação. O autor alegou ter recebido telefonemas estranhos, visitas misteriosas, enquanto realizava suas pesquisas. Isso também é mostrado no filme. Ao chegar em Point Pleasant e dar início às suas investigações, o personagem do Richard Gere passa a receber ligações no meio da noite de um homem misterioso que, além de alertá-lo para uma catástrofe prestes a acontecer na cidade, também promete deixá-lo entrar em contato com sua esposa recém-falecida, desde que ele desista de escrever sobre o Homem-Mariposa. Apesar do filme se dizer baseado em fatos, bom lembrar que as únicas evidências sobre a existência de tal criatura são relatos de testemunhas oculares, tá? Os criptozoólogos pira, mas existe nada de concreto que comprove que esse ser tenha existido ou ainda exista, seja lá qual for sua origem, alienígena, do além, do centro da Terra, enfim. O lugar onde o Homem-Mariposa foi visto pela primeira vez era uma fábrica abandonada de explosivos. Fábrica essa que já esteve na lista das 10 localidades mais poluídas dos Estados Unidos. Os componentes, os elementos químicos utilizados ali, estragaram, ou melhor, detonaram, que é um verbo que cabe melhor, solo, água e ar. Quem garante que os jovens que viram o Mothman pela primeira vez nesse ambiente não estivessem com a consciência alterada, seja por conta própria, seja por respirar o ar contaminado da antiga fábrica? Independente do que eles tenham visto de fato, os depoimentos dessa turma se tornaram o ponto de partida para a criação da lenda, que foi sendo construída, alimentada, toda vez que um novo relato surgia. Só para você ter uma ideia, após esses eventos em Point Pleasant, o Homem-Mariposa também foi visto em Chernobyl, em Nova York durante os ataques às Torres Gêmeas, na Indonésia, poucos dias antes daquele tsunami que matou mais de 230 mil pessoas, entre outras localidades menos famosas, igualmente marcadas por tragédias com vítimas fatais. Apesar de meio que ter sido responsabilizado pela queda da ponte da cidade, o Mothman, a longo prazo, fez muito bem a Point Pleasant, economicamente falando. O turismo fez a cidade se desenvolver. Lá eles faturam com a criatura alada. Existe um museu dedicado ao personagem, um festival anual que dura 2 dias. Você pode fazer um tour de ônibus pelos locais onde o Homem-Mariposa foi visto, comprar N souvenirs e por aí vai. A gente já viu isso acontecer em diversas localidades dos Estados Unidos, como Roswell, no Novo México, por exemplo, e aqui no Brasil também, como Varginha, no sul de Minas Gerais. Lá, eles têm um disco voador no centro da cidade, uma estátua do ET numa praça pública, entre outras atrações. O longa-metragem A Última Profecia usa como base o livro de John A. Keel, mas não se deixa levar pelas tantas maluquices presentes na obra, preferindo uma abordagem místico-religiosa para explicar a criatura. Um suspense intrigante que vale a pena dar uma conferida. Eu procurei outros filmes sobre o Homem-Mariposa para indicar, mas não encontrei nenhum tão legal quanto esse. Aqui no YouTube estão disponíveis vários documentários, alguns mais sérios, contendo entrevistas com as pessoas lá de Point Pleasant que supostamente viram o bicho, e outros menos sérios, voltados para a criptozoologia. Então, se você quiser saber mais sobre o Mothman, faz uma busca aí que você encontra um farto material.
Obrigado por sua audiência. Lembre-se do like maroto e compartilhar o vídeo com seus amigos através das redes sociais. Aproveita e me segue por lá também, para você ficar por dentro das novidades. Tchau e até a próxima!